Na mitologia grega, Procusto acreditava que todos os homens deveriam caber em uma cama. Assim sendo, obrigava-os a deitar. Se fossem maiores, mutilava-lhes as pernas. Se fossem menores, esticava-os até que se ajustassem ao tamanho da cama. O leito de Procusto representa a mente restrita, aquela agarrada aos próprios métodos, convicções e teimosias. É uma mente irredutível, incapaz de aceitar aquilo que escapa à sua forma habitual de compreender o mundo. Essa é uma das possíveis interpretações de A Carta Roubada, de Edgar Allan Poe. Um conto em que o fracasso da investigação não nasce da falta de esforço, mas do excesso de zelos desnecessários e pormenores inúteis da investigação. Desde o início, a polícia procura o documento secreto e valioso, onde acredita que ele deveria estar, entre as dobras dos estofados, nos fundos falsos das gavetas, sobre o assoalho, atrás de rodapés, no interior das paredes e até mesmo nas encadernações dos livros. Cada centímetro da residência é vasculhado. No entanto, ignora-se que aquilo que possui maior valor pode não estar escondido, mas pode estar diante de nossa visão. Publicado em 1844, A Carta Roubada encerra a tríade investigativa protagonizada por Auguste Dupin e aprofunda o projeto intelectual iniciado em Os Crimes da Rua Morgue. Se no primeiro conto o mistério se constrói a partir do horror físico e da violência extrema, aqui Poe desloca o centro da investigação para um território mais silencioso e sutil. É o território da percepção, da inteligência e dos limites da razão analítica. A narrativa se passa novamente em Paris e é conduzida pelo mesmo narrador anônimo que acompanha Dupin. Agora, já não estamos diante de um assassinato, mas do desaparecimento de uma carta confidencial, pertencente a uma figura ligada à realeza. Seu conteúdo jamais é revelado ao leitor. Sabe-se apenas que as informações ali contidas seriam suficientes para manchar reputações e gerar escândalos. O responsável pelo roubo é o ministro D, homem influente, culto e reconhecido por sua inteligência. A carta havia sido subtraída de uma dama de alta posição. Seu conteúdo jamais é revelado ao leitor. Sabe-se apenas que sua divulgação resultaria em um escândalo público. De posse do documento, o ministro passa a exercer controle indireto sobre ela, mantendo-a sob constante pressão. Diante da gravidade da situação, o chefe da polícia mobiliza todos os seus recursos para recuperá-la. A investigação é conduzida de forma meticulosa. O apartamento do ministro é vasculhado repetidas vezes, cada cômodo é examinado, móveis são desmontados, livros folheados página a página, tapetes retirados, paredes medidas, fechaduras são analisadas. Nada escapa ao olhar técnico da polícia. Ainda assim, a carta permanece desaparecida. É após esse fracasso na investigação que o delegado procura Dupin. Oferece-lhe uma recompensa considerável para conseguir recuperar o documento. Mais do que auxílio intelectual, o pedido carrega um tom de desespero. A razão institucional havia atingido seu limite, sem obter respostas. Ao ouvir o relato, Dupin não demonstra interesse pelos procedimentos adotados, não pergunta quais instrumentos foram utilizados, nem quais técnicas de busca foram aplicadas. Sua atenção se volta para outro ponto. A mente do ministro. Seus hábitos, sua formação, sua maneira de pensar. Para o detetive, compreender o crime exige antes compreender o criminoso. Ele observa que a polícia comete um erro recorrente, e o erro é supor que um homem inteligente esconderia a carta da mesma forma que um homem comum. Essa suposição evidencia a rigidez do método policial. O método policial era um pensamento preso a fórmulas fixas, era um pensamento incapaz de admitir outras possibilidades e alternativas de ação. Deste modo, Dupin recorre então à analogia dos jogos de letras,
que diz que em certos mapas as letras pequenas exigem esforços e atenção, enquanto as letras grandes passam desapercebidas justamente por serem evidentes demais. O observador se perde nos detalhes minúsculos e ignora aquilo que ocupa toda a superfície. Assim também ocorre na investigação. A polícia procura obsessivamente o oculto. Enquanto isso, o óbvio é descartado por parecer simples demais. A partir dessa percepção, Dupin conclui que o ministro não ocultaria a carta em compartimentos secretos, mas a deixaria exposta. Um objeto visível deixa de ser percebido quando não corresponde às expectativas de quem procura. Durante uma visita ao ministro, o detetive confirma sua suspeita. Observa um porta-cartas pendurado em um local comum, contendo envelope gasto, amassado e aparentemente sem importância. Ali estava a carta roubada. Ela não estava escondida, mas transformada e reintroduzida no cotidiano como algo trivial. Dias depois, aproveitando-se de uma distração cuidadosamente planejada, Dupin retorna ao local. Ao deixar a residência do ministro, havia propositalmente esquecido uma caixa de rapé, criando pretexto para uma nova visita. Quando retorna, um tumulto irrompe do lado de fora. Um homem dispara um mosquete sem munição, produzindo apenas o estrondo. O ministro, tomado pelo reflexo imediato, olha para a janela. Nesse breve intervalo, Dupin troca o documento, substituindo a carta roubada por uma outra semelhante. Quando entrega a carta ao delegado, o detetive recebe a recompensa prometida. O caso é encerrado. O verdadeiro desfecho não está apenas na recuperação do documento, mas na demonstração de um princípio fundamental. Esse princípio fala que o pensamento excessivamente rígido torna-se incapaz de perceber a realidade. A carta roubada não é apenas uma narrativa policial, ela é uma reflexão sobre os limites da razão engessada. Poe sugere que a inteligência não consiste apenas em aprofundar a busca, mas em saber quando mudar o ângulo do olhar.